Evangelho segundo João, por favor, abra a sua Bíblia. Vou trazer uma breve reflexão para que você tenha tempo aí de comemorar esse Dia das Mães na sua família, na sua casa. Logo mais à noite estaremos aqui, não é? Também cultuando o nosso Deus. Evangelho segundo João, capítulo 19. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar pela TV. Quero ler a partir do versículo 25. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Oremos ao Senhor, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado desde já por tudo que tem acontecido neste lugar, ó Deus, na tua casa de oração. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de, nesse momento, aquietar o nosso coração para ouvir a tua voz. Fala conosco, ministra sobre nós a tua palavra. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Como eu disse, vai ser uma meditação breve, para entendermos um pouquinho, lógico, fazendo menção ao Dia das Mães, mas em especial a esse amor, né, que juramos um dia retornar à nossa mãe, e muitos, quando se convertem também, fazem juras de amor a Deus, de amá-lo até o fim, e as circunstâncias, às vezes, da vida fazem com que a gente se esqueça dos nossos votos. Alguém já disse que amor de mãe é incomparável, alguém já disse que amor de vô e vó é mais incomparável ainda, mas nenhum desses se compara ao amor de Deus e o amor que os filhos deveriam dedicar a Deus também. Então, lemos um texto que fala da crucificação. E talvez o contexto da crucificação de Jesus possa imediatamente não ser entendido como o melhor texto para um culto ocasional, um culto festivo, um culto do Dia das Mães. Isso porque nem todos entendem o valor desse dia. Tanto o dia da crucificação, como o Dia das Mães. Precisamos entender isso. Nem todos que aqui estão, né, têm a oportunidade, o privilégio de estarem hoje com as suas mães, alguns porque as mães estão morando longe, outros porque o Senhor já as recolheu, ou porque muitas vezes tem alguns conflitos familiares que afastam, né? Tão comum na família, não deveria ser, mas afastam os filhos dos pais, da mãe, enfim. Então eu separaria esse dia hoje, 3 classes de pessoas. Para alguns, um dia como outro qualquer. Você conversa com pessoas e diz, não, o Dia das Mães é muito comercial, eu não ligo para isso. Mães e filhos falando assim. Os filhos, a mãe geralmente é aquela simplicidade de não querer muita coisa. Não, eu só quero você pertinho de mim, que nada, ela quer aquela joia, ela quer aquele ouro sim. É que ela sabe que você não tem dinheiro para dar, então ela lança essa, né? Mas há uma simplicidade no coração de mãe de querer ver o filho bem. Mas se pensarmos nos filhos hoje, para alguns é um dia qualquer, porque ele honra a sua mãe todos os dias. Então ele não separa esse dia específico para fazer grandes honras. Ele respeita, ele tem carinho, e nesse caso, lógico, acaba se transformando num dia como outro qualquer, exceto algumas pequenas rotinas alteradas. Vou fazer um almoço diferente para minha mãe. Mas ele tem essa visão de que todos os dias, né, devem ser dedicados à sua mãe. E isso não significa
que esse dia deve passar em branco. Pelo contrário, se ele já faz isso todos os dias do ano, se o filho, a filha fazem isso, então eles devem ter mais um motivo para homenagear, para desfrutar, para passar o dia com ela. Num segundo grupo, é diferente o modo de pensar. São aqueles que, durante o ano todo, não lembram de suas mães. Ou, quando lembram para pedir coisas. Como filhos que parece que acabaram de sair da barriga, né? Mãe, tem almoço aí, mãe? Meu Deus, meu filho, eu estava saindo agora para fazer a feira. Mas é que eu não preparei nada na minha casa. Tem filhos assim, até hoje. Não os recrimino. Talvez se eu tivesse minha mãe, eu também ligaria para ela. Não hoje, mas ligaria e diria, tem almoço aí? Eu vou almoçar com a senhora. Tão bom, né, essa proximidade. Mas esse segundo grupo pode ser pensado naqueles que provavelmente não ligam para elas como deveriam ligar. Não dão uma atenção especial. E aí, quando cai a ficha, né, o comércio lembra que é Dia das Mães, ele corre para o shopping, corre para a feira para comprar um presente para a mãe. E aí compra, às vezes, o que sobra, mas ele tem que comprar, porque, afinal de contas, amanhã é o Dia das Mães. Então, tem toda essa correria. Nós temos um grupo de pessoas... Aqui não, tá, gente? A gente só está falando do povo lá de fora. Aqui não se aplica nada disso. Aqui somos todos santos. Amém? Amém. Esse amém nem saiu, porque vocês sabem que não pode falar mentira, né? Mas lá fora é assim. A gente encontra um grupo de pessoas que precisa fazer algo naquele dia, e tem que ser algo sobrenatural. O melhor almoço, o melhor restaurante, o melhor presente. Às vezes soa como honra mesmo. Às vezes soa como remorso. A gente precisamos ser claros em lembrar que hoje temos muitos filhos com remorso de que podiam ter feito mais pelas suas mães e não puderam fazer, ou não tiveram oportunidade, ou não quiseram fazer. Mas que hoje precisam ser lembrados, sim, porque todos que aqui estamos, ninguém aqui, como diz o linguajar popular, é filho de chocadeira. Todos nós tivemos uma mãe. Alguns tiveram o privilégio, e ainda têm, de conviver com elas. Outros não tiveram. Alguns foram adotados, mas graças a Deus que uma mãe substituiu. Nós temos, às vezes, os pais fazendo o papel de mães. Temos uma sociedade um tanto quanto confusa nesse princípio básico da família, mas todos nasceram de uma mãe e têm uma mãe. Então, separei 3 grupos. Nesse primeiro grupo, como eu disse, aqueles que honram e fazem desse dia mais um dia para honrar. Aqueles que, por algum motivo, muito trabalho, muita correria, acabam deixando de lado um pouquinho essa atenção à sua mãe e hoje precisam fazer alguma coisa. Hoje não pode passar, hoje é o dia dela. Então, hoje eu farei uma homenagem. E há um terceiro grupo que talvez hoje possa pensar num dia para consertar as coisas. Um dia para pedir perdão, né, por algum erro, por alguma desavença. Nem sempre as mães são compreendidas quando elas precisam exortar os filhos. Nem sempre elas são entendidas quando estão exercendo a autoridade de mãe, exagera um pouco na colocação, na bronca, nas palmadas, apesar de que hoje não pode mais dar palmada, né? A criança com 3 anos de idade, ela aprende a usar o celular. E o número que ela não esquece é 190. Se a mãe der um beliscão, ela já liga para a polícia, porque elas aprendem desde cedo que não pode. Mas estamos falando da família tradicional que ama, que precisa corrigir e que a mãe, às vezes, tem que dar umas palmadinhas para colocar no caminho. Não estou falando de espancamento, pelo amor de Deus, mas estou falando da correção, que às vezes pode até soar exagerada. Eu já vi situações na rua, no shopping, da mãe dar um puxão de orelha no menino, na menina, e muitos recriminando, outros dizendo, não, é do meu tempo, tem que... Então, temos opiniões divididas, mas jamais podemos pensar e aceitar o exagero da correção. Mas uma boa disciplina ajuda a criança no caminho. Nesse terceiro grupo,
Talvez hoje sirva para mandar uma mensagem, para dizer: mãe, eu errei com a senhora, mas feliz Dia das Mães, me perdoa. Eu vejo isso assim com muita naturalidade nos dias de hoje. A gente usa, às vezes, os dias comemorativos para consertar as coisas. É muito comum, não é? A gente sabe, Natal, a gente ligar para pessoas que a gente não se fala há muitos anos para desejar um Feliz Natal. Para o vizinho, a gente não fala com o vizinho o ano todo. Aí no dia do Natal, Feliz Natal, Jesus te abençoe. Pode soar verdadeiro, mas talvez seja uma forma de consertar as coisas. Então eu penso que é natural que hoje também seja um dia para alguns, para esse terceiro grupo, de consertar as coisas. Por que, queridos, eu falo dessa forma? Eu aprendi que mãe não erra. Mãe não erra. Mãe, ela acerta de modo diferente. O que ela pode errar é a aplicação. O que ela pode não conseguir controlar é o modo de dizer, mas ela não erra. O que ela faz, no sentido da palavra pura, mãe, né, daquela que deu a luz e quer o melhor para o seu filho, estamos nos referindo a mães de verdade, que mesmo que passem suas dificuldades, ela quer o melhor para o seu filho. Não estamos falando de uma sociedade moderna, como nós conhecemos, que nos últimos dias não tem mostrado, né, alguns, aquele apreço pela criança que estava no ventre, que quando nasce joga no lixo, quando nasce se desespera. Estou falando das mães que sabem que vão vivenciar alguma dificuldade, mas que vão tentar dar o melhor de si, e o melhor de si às vezes é limitado, porque não sabemos o que ela está vivendo, o que ela passou, o que ela recebeu para poder dar. No gabinete pastoral, a gente ouve às vezes filhos falando: olha, mas meu pai, minha mãe estão agindo assim, pastor, não está errado? Eu disse: olha, eu não entendo como é errado, eu entendo que pode ter ajustes, mas o que eles estão fazendo é para o seu bem. Mas precisa ser daquele jeito? Eu disse: cada um tem um modo de fazer as coisas. Talvez eles estejam refletindo o que receberam. Então tem mães que dão aquilo que recebem, e às vezes são mal interpretadas. Não precisava falar daquele jeito. Talvez, mas às vezes uma boa correção é fundamental para alinhar as coisas. Hoje você dizer para uma criança, usando o exemplo da criança e da mãe: meu filho, não quebra o vidro. Será que a criança entende que é um vidro? Será que a criança entende que não deve quebrar? Às vezes a mãe tem que pegar no braço e trazer, depois explicar. E quem está de fora vendo essa atitude, recrimina. Não era só explicar? Depende, tem crianças que se explica e já está na razão de aprender. Outras não. Então a gente não deve julgar. Mas é claro que nós temos esse terceiro grupo que precisa perceber um pouquinho essa frase que eu acabei de dizer: mãe não erra. Talvez ela queira acertar e no seu modo de agir possa ser visto como um erro a aplicação da pena, da correção, da instrução. Mas hoje é o dia delas. Então, independente se ela tenha errado, se você ainda entende que há erros no procedimento da mãe, corrija as coisas. Aproveite esse dia, seja envolvido por um dia tão gostoso como esse, de dizer: mãe, eu te amo. Mãe, eu errei, ou a senhora errou. Talvez não valha a pena nem citar o acontecido. Simplesmente vai lá, dá um abraço, dá um beijo, mostra um carinho, porque essas coisas passam, queridos. Essas coisas passam. Eu amo comemorar o Dia das Mães com as mães que aqui estão. Não tenho mais minha mãe presente, mas eu sempre procurei honrá-la. Mesmo assim, eu identifico na minha relação com a minha mãe alguns dias que eu errei com ela. E também já recriminei, dizendo: minha mãe errou quando fez isso. Hoje, conhecendo um pouquinho mais da vida, eu digo: não, ela não errou. Ela acertou em cheio. Só que eu não estava pronto para receber daquele jeito. Eu não estava preparado para tomar aquela bronca, ou não queria tomar aquela bronca. Então, repito, mãe não erra. Mãe acerta de modo diferente. Isso tem tudo a ver com o modo que nos relacionamos com as mães.
saindo do universo filhos e mães, se todos nós, mesmo que não temos, né, a oportunidade, não tivemos uma oportunidade de ter tempo com as nossas mães, algum que aqui estão não tiveram essa oportunidade, mesmo assim compreendem que as mães que aqui estão merecem uma atenção. As pessoas que se colocam à disposição, né, para gerar um filho, eu digo se colocar à disposição pela aceitação, tá, irmãos? Lembra o que eu acabei de dizer, tem mães que não têm o menor apreço e não podem ser literalmente chamadas de mães. São genitoras. Mas, pastor, o senhor não sabe a circunstância, independente da circunstância. A mãe, mesmo que ela não tenha como cuidar do filho ou esteja desesperada, o instinto materno traz a proteção. Então, o lixo não é o melhor lugar, mas uma outra família sim. Então, mãe vai ser aquela que, mesmo que não tenha condições, ela quer dar o melhor para o seu filho. E se ela vê que ela não é a melhor pessoa, ela procura outra pessoa. Então, eu estou chamando de mãe pessoas que ainda preservam esse instinto materno. Então, a crucificação, quando eu pedi a Deus um texto para compartilhar com os irmãos, eu entendi que nós podemos apresentar um pouquinho do momento que reflete o cuidado de Jesus com a sua mãe, mesmo estando ele numa situação muito difícil. Porque ao mesmo tempo em que ele apresenta a despedida, ele não vai estar mais agora sobre os cuidados de sua mãe, ele está finalizando a missão que o pai deu, ele vai ser assunto aos céus, e agora ele cuida de sua mãe como vai cuidar de todos os outros. Mas naquele momento final, ele não se esquece o papel de um filho. Como ele deve pensar primeiramente na mãe, ao invés de pensar nele mesmo, que é um erro grave que quase todos os filhos cometem. Quase todos. Raríssimas ocasiões especiais. Não, mãe, agora chegou a minha hora. Já fiz 18 anos, já fiz 21, já vou casar. Não, mãe, agora eu tenho que cuidar dos meus filhos. Não, mãe, agora é a minha vida, agora eu preciso trabalhar, eu preciso viver. Esse erro que eu estou chamando de erro não é um desvio de conduta atípico. É natural daqueles que aspiram à liberdade ou viverem as suas próprias vidas. Só que quando nós lemos o texto aqui da crucificação, nós ainda encontramos um amor filial, né, um amor de filho, literalmente falando, uma relação muito sincera no papel que Jesus vai cumprir como filho de Deus, mas não anulando o papel de filho de Maria, 100% Deus, 100% homem. Ele não anula isso. E esse cuidado recíproco, porque a gente começa a perceber na crucificação, e especificamente na crucificação, que é o momento da despedida, como ele quer ser recíproco, como ele quer dar à sua mãe, pelo menos em parte, o que ele recebeu. O que Jesus recebeu de Maria? A gestação, todos os cuidados, limitados, nós conhecemos a história da família de Jesus, poucos recursos, mas cuidados por Deus, aliançados com Deus, manjedoura, não é? Um estábulo, um lugar que não era o ideal para uma criança, mas a mãe tinha que dar o melhor, o zelo em proteger a criança de Herodes, dos maldosos, etc. O crescimento desta criança, e Maria tem as suas conotações que a gente chamaria hoje de erro, não é? Maria vai para Jerusalém certa vez com a família toda, esquece Jesus lá. Jesus já é um menino de cerca de 12 anos, e ela acha que Jesus já pode dar o jeito dele, de dar sua fugida com os primos, mas ele é uma criança. Se tivesse conselho tutelar naquela época, se é que funciona em alguns lugares, né? Se é que funciona. Eu penso bastante sobre isso, a responsabilidade dos pais diante das nossas leis. As leis não precisa de muitas leis, já estão aí. Qual é a punição de um pai que leva ou deixa o filho ir numa idade de 12, 13, 14, 18 anos, ainda não completou 18 anos, é filho,
está sob os cuidados do pai. Que mãe e pai é esse que permite, estou falando permissão porque a gente sabe que não é tão fácil, né? Uma criança ir para um baile funk, assistir o show da Madonna, estar em lugares que não deveria estar, ou pelo menos estar ao lado dos pais. Onde estão os conselhos tutelares que não punem os pais? Nessa hora deveria funcionar. Ô pai, esse lugar não é propício para o seu filho, por que você trouxe ele aqui? Ou por que você deixou ele vir até aqui? Estou usando de uma forma genérica, porque a gente sabe que hoje você dizer para uma criança, adolescente, não faça isso, é a coisa mais difícil do mundo, porque ela já se sente livre, dono do mundo, né? A criança diz, não, eu vou fazer, eu sou livre. Não é. É que, infelizmente, o mundo vai dizer a ela que ela é e não é. E a gente sabe que num grande momento difícil da nossa vida, quando precisamos, dentre as pessoas que a gente espera receber ajuda, é da mãe. Da mãe. Quantos adultos, depois de terem seus conflitos familiares, não voltaram para casa de mamãe? Quantas situações difíceis, né, com os filhos adoecidos, que não buscaram conselhos de mamãe? Ou se lembraram, pelo menos, do que receberam de suas mães. Então a gente começa a olhar aqui a crucificação como algo de Jesus oferecendo a ela, naquele momento tão difícil para ele. Por que tão difícil, pastor? Porque a gente está falando de um justo sofrendo pelos injustos. Muito difícil para ele. Mais difícil, talvez, né, na questão sentimental, da sua mãe olhar e falar, por que meu filho tem que sofrer se ele não fez nada? E aqui é a proteção natural de mãe. Muitas vezes, mães são mal interpretadas porque elas querem proteger os filhos, mesmo estando eles errados, mas ela é mãe. E o amor que está ali, e o apreço, e a gravidez, e tudo aquilo. Lógico que precisa redirecionar esse cuidado para que não atrapalhe o crescimento do filho sem uma correção. Mães que não corrigem seus filhos estão propensas a sofrer quando eles fizerem coisas erradas na fase adulta. Então, mais vale uma correção de mãe, mesmo que a gente não entenda. Jesus é um justo sofrendo pelos injustos. Jesus é um santo colocando-se no lugar dos pecadores, acovardados diante do mundo. E Jesus é um fiel à mercê de homens infiéis. Tudo isso Jesus está vivenciando naquele momento final da crucificação. E quem está lá para acompanhá-lo? Sua mãe. Dentre as demais seguidoras e o discípulo João, a gente vê nessa crucificação a representação de dores físicas e dores sentimentais, emocionais. Ali tem o sofrimento da alma, de Maria, de Jesus, dos amigos, mas para Jesus em especial, a dor física. Que por mais que alguém queira defender a dor de Maria, nunca há de se comparar à dor do filho Jesus. Porque o que ela está sentindo é uma dor interna, é uma dor nos sentimentos. Ele está sentindo isso, mas que se sobrepõe à dor física, porque vai levá-lo à morte. Então ele está sentindo na carne o que é sofrer. Os pregos, né, de laceração no seu corpo, sangramento, isso Maria não está sentindo. Se alguém um dia, de uma outra vertente cristã, disser para você que o sofrimento de Maria como mãe foi maior do que Jesus, isso é a maior mentira dos séculos. Ela sente uma dor, e é uma dor sincera, mas a dor de Jesus em ver pessoas virando as costas para ele, enquanto ele está se entregando pela humanidade, a dor de Jesus em sangrar, em sofrer, não se compara a nenhuma outra dor. Isso precisa estar bem claro. Por isso que nós, antes de qualquer princípio teológico, amamos a cruz vazia. Você pode dizer glória a Deus? O que nos faz estar próximos de Deus é uma cruz que já está vazia. Eu não preciso olhar para uma cruz com um boneco, uma estátua, uma representação de Jesus para sentir o sofrimento dele. Não!
eu nunca vou sentir o sofrimento de Jesus. Eu posso imaginar esse sofrimento, mas quando eu vejo a cruz vazia, eu não me prendo à dor tão somente. Eu vou à cruz como vitória. Eu olho para a cruz vazia e digo, glória a Deus, ele venceu por mim, ele venceu pela mãe dele e ele venceu pelo Pai. Veja que coisa maravilhosa quando eu olho para a cruz vazia e tenho essa representação que traz esse consolo na minha alma, mesmo sabendo que ele sofreu demasiadamente, muito ele sofreu. Então, os evangelhos aqui vão nos trazer um pouquinho o entendimento de que alguns da época de Jesus foram solidários à dor dele. Você pode voltar comigo no texto segundo o Evangelho segundo João, capítulo 19, no versículo 25, que diz, e junto à cruz estavam, vamos lá, na relação de João, a mãe de Jesus, que é Maria, a irmã dela, que vai ser chamada na teologia de Salomé, a outra Maria, mulher de Clopas, que é um nome muito comum, né? Maria na época, como é hoje, um nome comum, e outra Maria, que é Maria de Magdala, que a gente chama de Maria Madalena. Esses estão aqui sendo citados como aqueles que se fizeram presente no sofrimento de Jesus. Então, os familiares, essa Maria, mãe de Tiago e José, é uma seguidora de Jesus. Essa terceira veio de Magdala, que não é aquela dos demônios, alguns a interpretam. É a Maria Madalena que ele libertou dos demônios? Não, a história bíblica vai dizer que não é, porque o nome era muito comum, mas as Marias estavam ali, e talvez essa conotação, tá, para quem tem aí o nome, o sobrenome, ou parentes, chamado Maria, é porque dá essa conotação de que essas mulheres, a palavra Maria, vai ser meio que traduzida como sofredoras. Então é um nome bonito, mas é um nome que traz esse estigma das Marias que sofreram, principalmente a Maria, mãe de Jesus. Então, esses seguidores estão aqui olhando o sofrimento de Jesus, e além dos curiosos da crucificação, e aqueles que estão cumprindo a missão de executar Jesus, os soldados. Então, tem várias pessoas ali na crucificação, mas a Maria, que é a mãe de Jesus, ela não segue Jesus como discípula, ela segue Jesus como mãe. Por isso, às vezes, a gente lê textos de Jesus com a sua mãe e a gente não entende o modo em que Jesus está tratando. Por exemplo, na transformação da água em vinho, ele usa uma expressão que traduzida para nós, quando Maria diz, olha, eles não têm mais vinho. E aí o texto de João, capítulo 2, vai dizer, o que tenho eu contigo, mulher? Parece uma palavra dura de uma criança que merece um beliscão. Não, ele ainda não apresentou os primeiros sinais do seu ministério. Não sabemos exatamente a conotação, e se você estudou aí sobre os milagres de Jesus, na última revista da Escola Bíblica, você vai se lembrar que uma das aplicações foi, ela estava sendo usada por Deus para que Jesus desse os sinais e muitos acreditassem nele, porque até os próprios discípulos tiveram dificuldade de acreditar, mas quando viram ele transformando água em vinho, ali o texto de João, acho que versículo 11, vai dizer que eles passaram a acreditar. Lembra o que eu falei? Mãe não erra. Ela acerta de modo diferente. Ela não errou. Ela não está invocando os poderes do filho. Ela talvez não tenha essa visão, mas o coração de mãe, que é o que a gente diz no dito popular, coração de mãe não se engana. Sabe que tem algo especial. Traz dentro dela uma certeza que muitos que estão do lado de fora não têm essa certeza. Quando uma mãe corrige uma criança e os de fora dizem, está exagerando, calma, queridos, tem todo um contexto de uma mãe que quer o melhor para o seu filho, mas que pode ser diminuída a exaustão daquele sofrimento que o filho vai passar. Por quê, pastor? Porque se a mãe não prestar atenção, ela exagera. Tem mãe que já mata o filho de tanto bater. Tem mãe que larga o filho com fome. Tem mãe que não troca as roupas e não dá banho nos filhos, porque o conceito de mãe ainda não encaixou no seu coração. O sentido de mãe é abrir mão do seu eu para cuidar dos seus filhos. Então, veja que nesse momento,
Os seguidores de Jesus estão ali, os filhos que deveriam estar ao lado da sua mãe. Onde estão os irmãos de Jesus? Se a minha mãe foi acompanhar o sofrimento do filho mais velho, quem é o filho mais velho? Jesus. Ele é o primogênito de Maria. Não é o unigênito de Maria, tá? Há vários textos, não precisamos entrar nesse contexto, mas é o primogênito, é o primeiro. Ele é o mais velho. É o que normalmente na cultura judaica e na nossa cultura, alguns ainda praticam isso, vão cuidar da casa quando o pai falecer. Não é assim que a gente foi ensinado? O filho mais velho, o pai vai viajar, o filho mais velho toma conta da casa. O filho mais velho, Só que o filho mais velho agora está morrendo. E a mãe, sentindo essa dor, ela vai até ele. Mas onde estão os outros irmãos de Jesus que já nasceram, que já têm uma idade adulta suficiente? Se Jesus morre em torno de 33 anos, os irmãos podem ser pensados ali em torno de 28 a 30 anos. Tem irmãos e tem irmãs. Está no texto bíblico. Você procura e você vai achar tudo isso. Mas eles não estão lá. E aí Jesus, queridos, nesse momento, ele vai transmitir para sua mãe uma maturidade de filho que só tem quem aprendeu toda a verdade expressada pela mãe. Porque nem todos os filhos entendem isso. Eles a julgam, eles criticam. Eu separei um vídeo muito curtinho, que é um trecho de um filme, de um diálogo do filho com a mãe. E me parece, já resumindo o vídeo para você logo assistir e entender tudo, que o filho não compreende o modo que a mãe viveu o tempo todo. E ela dá uma lição de vida, de experiência que o filho não captou, mesmo sendo ele um adulto, vivendo o tempo todo com a sua mãe. Coloca, por favor, não precisa apagar a luz não, acho que dá para ver bem, né? Ou precisa? Você orava e acreditava em isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou mais cruel. Você tem demência. Já minha vida ela é perfeita. Me explica isso para mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta, até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Quem você disse que é? Percebeu a cena? Ela tem demência, talvez um pouco de Alzheimer, não sabemos, o contexto não é tão importante quanto a aplicação da explicação que ela dá. Ele se sente o filho, né, que, sendo julgado pelos seus erros, agora ele, no final, naquele momento, ele diz, não, eu estou bem de vida, eu não tenho problema nenhum, agora você está com demência. Você era uma pessoa boa para todo mundo, não pode isso, não pode aquilo, agora você está morrendo. E ela ainda tira da sua alma aquele momento de sanidade, porque ela volta depois à demência e diz, quem era você mesmo? Então a gente pode aplicar essa pequena ilustração para entendermos que mãe não erra. O que ela sempre quis dar para o filho, que foi a liberdade, vê que ela fala, o diabo não incomoda para que você não recorra a Deus. A jaula está aberta, a cela está aberta, e você não sai porque você está aprisionado. Mas quando no momento que você desejar sair, a cela se fechar, já era. Que lição, irmãos. Precisou chegar aquele momento ali da demência dela para ele aprender isso? Sim, às vezes precisa. Nós, como filhos, às vezes, desperdiçamos, né, os ensinamentos de mãe. Só que em Jesus isso não acontece. Porque ele vai cumprindo o ministério do Pai. Lembra quando ele foi esquecido em Jerusalém, que Maria volta, encontra Jesus no templo, no meio dos doutores, e aí ela, meu filho, a gente estava aflita e tal. Ela erra, esquecendo ele, porque é tudo uma provisão divina, né? Então não dá para chamar de erro.
Mas quando ela chega, diz: Jesus, o que você está fazendo? A gente estava longe, tivemos que voltar para buscar você. Ele diz: você não sabe, mãe, que eu estou aqui na terra para cumprir a vontade do meu Pai? Então ele tem uma missão prioritária, mas ele não anula, ele não abandona o cuidado da sua mãe para com ele. E no final da crucificação não é diferente, queridos. Versículo 26, Evangelho de 2 João, capítulo 19, versículo 26. Vendo Jesus a sua mãe, junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Por que Jesus faz isso? Ele sabe a dor de uma mãe que perde o seu filho, ainda mais do modo que ele está sendo condenado. Ele vai colocando essa ideia de que o discípulo João, para ela, que ela ainda não caiu a ficha, talvez ela não tenha entendido o ato, aquele momento ela não entendeu ainda. Ela está preocupada com Jesus na cruz, está sofrendo, tem ao lado ali o amigo de Jesus, que é João, tem algumas mulheres tentando consolar, e não adianta, existem dores que não são consoladas por palavras, são por atitudes. Às vezes um abraço vale mais do que uma palavra. É assim que funciona. Ah, eu te amo. Prova, cuida, abraça, beija. Não adianta só ficar falando. Tem que fazer a sua parte. Então, nesse momento, o que vai acontecendo aqui, queridos? Por esse ímpeto, agora humano, de Jesus, além de Deus, sendo homem, ele tem esse ímpeto de cuidar das pessoas, ele não pode desprezar o cuidado da sua mãe. Então ele vai cuidar da sua mãe imediatamente, dizendo: ela não pode ficar sem alguém que cuide dela. Por quê? Porque os filhos que deveriam estar aqui com ela não estão. E eu, que a amo, vou tentar colocar alguém para cobrir a minha ausência. Então ele chama João, né? Ele diz: mulher, aí está o seu filho. Aí está aquele que vai ajudar você. Primeiro, por conta de uma viuvez, não sabemos o que os outros filhos estão fazendo nessa ocasião. Talvez estejam trabalhando, cuidando de suas famílias, mas eles não estavam ao lado de Maria quando ela sentiu essa dor de perder Jesus. Eles não estavam lá, o texto é muito claro, os evangelhos, como se aprendeu hoje, os sinóticos não vão falar que tinha mais ninguém, são todos esses aqui, ó. Tem vários exemplos aqui. O que ela é? A história vai dizer que ela já é uma viúva. E como viúva, no tempo dela, ela não pode trabalhar para sustentar ninguém e nem para se sustentar. Ela vai depender de pessoas que cuidem dela. E Jesus sabe dessa necessidade. Então, quando ele entende a sua ausência física, imediatamente ele coloca alguém para substituí-lo, que é João. Ela não pode trabalhar fora. E não seria agradável, sendo ela mãe de Jesus, aquele a quem crucificaram, não seria saudável que ela ficasse dependendo da igreja dos judeus para receber cesta básica. E aí você já vê a politicagem, né? Se ela era mãe daquele insurgente, daquele rebelde, porque quem é Jesus no tempo dele? Um rebelde que está levando uma turma de malfeitores a dizer que é filho de Deus. A igreja está revoltada com ele, a igreja programou a morte dele, a igreja usou os romanos para crucificá-lo, a igreja articulou... Que igreja é essa? A igreja dos judeus, que se sentia santa o suficiente. Então eles manipularam tudo isso, não pensaram no sofrimento da família, não pensaram em nada. No final a gente vai dizer: ah, mas isso era profecia de Deus. Amém, eu concordo com você, mas nós temos o contexto social que diz que essa igreja, que deveria cuidar dessa família, destruiu, pensou em destruir uma família e os seus sentimentos. Uma igreja que propagava o bem, que até fazia boas ações. Nem só de boas ideias, boas ações, o homem se safará do inferno. Não só por isso, tá? Quando começarem a falar para você o que vale a caridade, não, nós fazemos boas ações para provar a nossa fé. A gente não faz boas ações para entrar no céu. Isso é uma obrigação. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então a gente precisa fazer. Mas não fazemos para herdar os céus. Fazemos porque somos obedientes. E qual é a instrução que Jesus dá um pouco antes sobre cuidar? Ele resume os mandamentos dizendo: ama ao teu próximo como a você mesmo. E aí está um grande problema da modernidade. Somos ensinados a não amar a nós mesmos.
Somos ensinados a viver de qualquer jeito. Destruímos a nossa vida, e eu estou colocando isso num plural geral, destruímos, eu me incluo nisso. Quando eu não penso que eu sou templo do Espírito Santo, que eu tenho que cuidar de mim, que eu tenho que cuidar do meu corpo, que eu não posso expor o meu corpo à vergonha, eu não posso me envolver com a prostituição, eu não posso desejar a minha morte, eu não posso sequer dilacerar o meu corpo. Essa é a que mais dói, né? Eu vou botar um piercing. O que tem? Natural, todo mundo faz. Espera aí, mas você já pediu permissão ao dono do seu corpo? Não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é nem você. É Deus. Mas a gente é ensinado a tudo pode, né? Olha a liberdade. Lembra do filme? A cela está aberta, a gente faz o que a gente quer. Dói, irmãos, dói, mas a verdade tem que doer mesmo, senão não é verdade. Fazemos coisas e desagradamos a Deus e só não perdemos a salvação pela misericórdia de Deus. Você pode dizer, glória a Deus? Ai, se não fossem as misericórdias do Senhor, irmãos, nenhum de nós estaria aqui. Não merecemos. Estamos aqui porque temos um Deus maravilhoso, bondoso, que nos ama, que lança o perdão sobre os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Somos aqui porque a graça de Deus nos enche, queridos. Ai, pastor, olha, eu sempre que se aproxima o Dia das Mães, eu lembro de mim e lembro daqueles que não têm mais suas mães. Vou liberar uma palavra para você que serviu para mim. Tudo que você podia fazer, já fez, por ela. Agora você tem que fazer por você e pelos demais que estão ao seu lado. Abra mão de remorsos, abra mão dos seus erros. Jesus já te perdoou, louvado seja Deus. Ai, pastor, mas eu queria tanto, eu também queria. Ai, mas se ela tivesse, eu não sei, talvez se ela tivesse, eu estaria tão ocupado com a igreja que eu não ia nem almoçar com ela hoje. Eu seria um filho ingrato, talvez. Então Deus sabe de todas as coisas, ela está na glória, eu creio assim. Porque, olha, eu não posso avaliar salvação e condenação de ninguém, tá, irmãos? Quando eu digo assim, ela está na glória, é porque eu creio. Porque ser mãe já é um ato tão maravilhoso que já merecia, na minha concepção, o céu. Só que não funciona assim. Tem que caminhar com Jesus, tem que conhecer Jesus, tem que fazer o bem, tem que fazer o que precisa ser feito, tá? Mas vamos pensar nesse modo simples de que elas sofrem por pessoas que não sabem se vão fazer o bem para ela. Elas levam uma vida, meses dentro de si, abrem mão dos nutrientes para ela, para dirigir ao seu filho, para a sua filha, e não sabe se quando crescer, elas vão ser cuidadas por eles. Porque nem todas as mães são cuidadas pelos seus filhos, pelo contrário. A grande parte abandona, principalmente se não tiver Jesus, aí que abandona mesmo. Ah, minha mãe errou, minha mãe foi isso, minha mãe foi aquilo. Gente, o que eu já ouvi, a minha mãe... Olha, eu ouvi um testemunho de um pastor que eu conheci pessoalmente. Foi o pastor que nos levou, eu e Vera, para o batismo. Pastor Emanuel Jerônimo. Ele dizia algo sobre a mãe dele que eu demorou a entender. Quando eu o conheci, eu já não tinha minha mãe. Não tinha Jesus nem minha mãe. Ele disse assim, eu vou levar uma cesta básica para minha mãe. E ele fazia isso com frequência, visitava, passava o fim de semana com a mãe dele. E eu achei aquilo tão interessante, ele disse assim, pastor Emanuel, esse carinho que o senhor tem pela sua mãe é muito bonito, quem dera que eu tivesse a minha mãe. E eu dizendo isso para ele, porque eu já não tinha minha mãe. Ele disse, eu vou contar a história da minha mãe. Minha mãe teve 5 ou 6 filhos, todos pequenos. Meu pai saía para trabalhar, o vizinho do lado pulava o muro para se deitar com a minha mãe. E os filhos ficavam ouvindo aquela imundícia toda, e os filhos com fome e sem banho. Minha mãe abandonou todos os filhos. Minha mãe deixou a gente passar fome. No dia do enterro do meu pai, minha mãe chegou no final do enterro. Como quem diz, vai logo, vim aqui só para ver se você está morto. Eu nunca abandonei a minha mãe. De todos os irmãos, por Cristo, e aí agora ele usa o que mais vale, né? Por Cristo eu aprendi que eu não tenho como pagar
toda a gravidez, que dirá o resto. E se eu olhar para os erros da minha mãe, eu estou olhando para o meu pior pecado: não perdoar aqueles que fizeram o meu mal. Não perdoar. Mas em Cristo, eu não só perdoei, como eu cuido dela. Ele perdeu ela há pouco tempo, com câncer, e até o último instante, no leito de dor, lá estava ele, esquecendo das coisas erradas que ela fez e exaltando o papel de uma mãe que carregou ele no seu ventre. Isso é o amor de Deus na vida de uma pessoa, irmãos. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange a cuidar daqueles que não fazem o bem para a gente. Dá para entender isso? Não dá. E aí Jesus, como sempre supre, sempre, os seus seguidores, as necessidades, ele está agora cuidando da mãe dele nesse momento final tão importante, versículo 27. Depois disse ao discípulo, que a história vai dizer, era o próprio João, né? Por que ele é chamado de discípulo do amor? Pelo que ele escreve, pelo jeito que ele cuida um do outro, pelo que ele está próximo, não é a mãe dele, mas como se fosse. Ele ama Jesus, então vai amar a mãe de Jesus também, por tudo isso. Depois disse ao discípulo, eis aí sua mãe, como quem diz, agora eu estou te dando uma missão. É provável que João não tivesse mais mãe. Por que eu digo assim? Não é história e não é teologia, é o achismo pastoral. Me perdoem, tá? Mas o pastor também acha. Porque Jesus não podia dar a ele uma missão que ele não poderia cumprir. Porque antes dele cuidar de Maria, mãe de Jesus, ele teria cuidado da mãe dele. E Jesus talvez tivesse dito, olha, vai para sua casa, não fica aqui não, vai cuidar dos seus. Agora você não tem mais que me seguir, eu estou morrendo, vou para junto de Deus. Segue o seu caminho, vai cuidar dos seus familiares, vai cuidar, prega a palavra para sua família. Não, aí ele diz, ô filho, ô João, olha aí, ó, essa aí agora é sua mãe. Tipo, cuide dela. Ele dá uma missão para João, queridos, que talvez seja a missão de todos nós. Cuidar uns dos outros. Eis que lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, e também amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, João capítulo 13. Se vocês amam uns aos outros, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Queridos, por isso que esse dia precisa ser um dia muito especial para todos nós. E como eu sempre digo, ano após ano, se você não tem uma mãe para cuidar, cuide de um irmão. Cuide de uma outra mãe. Cuide da avó, cuide do primo, cuide da prima. Pode cuidar de sogra também, tá? Por que vocês riem toda vez que eu falo de sogra? Misericórdia. Senhor, purifica o coração desse povo. Tá bom, vou piorar. Cuide dos cunhados. Eu ouvi misericórdia? Jesus Cristo, perdoa, Senhor. Deus quer que amemos uns aos outros. Então não pode estar de fora nossas mães. Feliz Dia das Mães a todas vocês. Amém? Vamos nos colocar de pés. O maior sacrifício de todos já foi feito. Se hoje você pensa em fazer um grande sacrifício para dizer que ama a sua mãe, isso não é suficiente. Sacrifique-se um pouquinho todos os dias. Ore pela sua mãe. Ore pelas mães que estão para dar à luz e estão encontrando cada dia um mundo mais difícil. Se Maria representa o sofrimento de muitas mães que vão ter filhos daqui para frente, que vão encontrar um mundo cruel, desalmado, que se pudesse, crucificaria todos os filhos de uma vez só, porque é isso que está acontecendo. Os nossos filhos, na literalidade do mundo, não são mais nossos. A gente já criou até o hábito de dizer, a gente não cria filho para nós, sempre serão nossos filhos. Mas o mundo já tomou todos eles, né? O mundo quer ensiná-los, o mundo quer discipliná-los, e a gente quase perde. Mas o amor de mãe está sempre ali,
preocupado, aconselhando. Então, eu aconselho as mães a continuarem perseverando pelos seus filhos, porque o galardão de vocês é maravilhoso. É diferente do galardão dos pais. Homens, fiquem com inveja, porque não é igual. Mãe tem um galardão diferente diante de Deus. Mas também a palavra diz que quanto mais é dado, mais será cobrado, né? Então as mães serão muito cobradas. E os filhos, pastor? Se você entende o que você deve fazer pela sua mãe, faça. Faça. Faça enquanto há tempo. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido experimentar nesta terra, pelas alegrias e também pelas dores, pelos momentos bons e os momentos de angústia, de tristeza. O Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Isso alegra o nosso coração e se transforma num consolo para os momentos difíceis. Te louvamos pela mãe que o Senhor nos deste. Nos arrependemos das nossas falhas dias após dias. Se erramos com nossas mães, perdoa-nos, Pai. E se houver como corrigir para aqueles que ainda as têm, nos ensina. Coloque em nós o teu perdão para que possamos perdoá-las, se esse for o caso. Nos ensina o seu amor para que possamos amá-las verdadeiramente, como declaramos que amamos a esposa, o filho, o neto, que seja um amor de filhos para com suas mães, literal. Muito obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz. Abençoa, Senhor, esse dia. Muitas famílias estarão se alegrando, se divertindo, mas talvez outras ainda enlutados, entristecidos, Pai. Que o teu consolador esteja nesses lares. Que a tua provisão, Senhor, seja derramada sobre eles. Provisão de paz, de alegria e de prosperidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.